Quero deixar uma palavra para o seu coração. Hoje eu trouxe como tema para a nossa celebração e também para o sermão a seguinte palavra, o seguinte texto, ou tema: quem tem Deus não segrega pessoas. Essa reflexão está baseada na carta a Tiago, capítulo de número 2, versículos 1 ao 9. Quem tem Deus não segrega pessoas. Não admite a parcialidade. Não apoia a prática de separar as pessoas por preconceito, discriminação, preferência devido ao status social, cor da pele, dentre outras coisas. Então eu quero dividir esse texto, essa mensagem com você. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 9, lemos que o apóstolo Tiago, ao escrever às pessoas cristãs dispersas por várias nações de sua época, se preocupa em lembrá-las que a fé cristã não é compatível com a parcialidade, com a prática de separar as pessoas por determinado critério preconceituoso, discriminatório, preferência devido ao status social, cor da pele, etc. Tiago, o irmão de Jesus, por ser filho de José e Maria, chamou a atenção daquelas pessoas que seguiam a Cristo para que observassem, percebessem o modo como Jesus, mesmo sendo o Senhor da glória, tratava as pessoas. Para demonstrar na prática o assunto de sua orientação, Tiago faz uma suposição tendo como base uma reunião entre as pessoas que receberiam a sua carta e diz: imaginem se que numa reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entre algum pobre com vestimenta asquerosa, e vocês então acolher melhor o que se veste bem e lhe dizer: assente aqui junto a nós, temos um lugar especial para você. E dizer ao pobre: aguarde aí em pé, ou se assente naquele canto, por favor. Porventura não é fazer distinção dentro de vocês mesmas, fazendo juízo de valor, dando lugar aos maus pensamentos? E aí ele continua: se somos de Deus, não admitamos a parcialidade, a prática de separar as pessoas por preconceito, discriminação, preferência devido ao status social, cor da pele, etc. Portanto, Deus olha e vê as pessoas de maneira especial. A visão de Deus está fundamentada na sua incomparável e perfeita justiça. Deus olha e vê a sinceridade do coração das pessoas, reconhecendo o caráter de cada uma delas. Eu trouxe esse tema para reflexão, tendo em vista que dias desses, ao cantar a música Os Sonhos de Deus, de Ludmila Ferber, lançada em 2001, que eu acabei de cantar nessa celebração, eu me lembrar que naquele período eu fui participar de um congresso de jovens numa igreja em Londrina. Então, se a música é de 2001, provavelmente foi ali nos anos 2002, 2003, por ali, quando eu estava inclusive vindo morar em Nova Esperança. Eu morava ainda em Paranavaí. Conversei com uma pessoa que havia saído da igreja naquela oportunidade
E a pessoa disse para mim que foi visitada pelos novos pastores que assumiram a igreja e sentiu um desejo enorme. Voltou para a igreja e servia as pessoas no evento. O casal de pastores não fez acepção pelo fato daquela pessoa, ser homossexual. O evangelho é isso. O mesmo acolhimento que aquele casal de pastores dispensou para mim, um hétero, observei que haviam oferecido para essa outra pessoa, homo. Apesar de todo o esforço, naquele mesmo ambiente, após o acolhimento, eu ainda fui vítima de separação e preconceito por parte de uma banda que havia sido convidada para se apresentar no evento. Então observe que os pastores tinham todo um cuidado, toda uma formação, todo um trabalho para acolher todas as pessoas bem. E foi um evento fantástico, maravilhoso. Não era um esforço dos pastores para serem politicamente corretos, mas estava dentro deles aquela coisa do acolhimento. Você olhava nos olhos daquele casal de pastores e você via aquele prazer de acolher as pessoas como Jesus Cristo acolheu. Mas mesmo assim, não é? Por parte de outras pessoas você via algumas dificuldades. Perceba o que me ocorreu. Eu cheguei no sábado quando participei do culto em que uma banda cujas pessoas frequentavam uma outra igreja havia sido convidada e estava encarregada pela música. Tentei uma aproximação e fui desprezado, literalmente. Se não pela cor da pele, por ser negro, ao menos por ser uma pessoa simples de uma cidade pequena. Paranavaí, em relação a Londrina, especialmente naquela época, tinha uma diferença enorme. Tivemos celebrações no domingo de manhã, que se chamava Manhã Missionária. Essa celebração foi na igreja, uma igreja grande de Londrina. Evangelismo e culto na praça após o almoço. Nenhuma pessoa da banda compareceu nesses eventos, nessas atividades. Eram pessoas que se achavam tão importantes que só apareciam para a festa, os cultos festivos à noite, no templo. Durante toda a tarde, eu quem carreguei o piano e toquei violão. As pessoas da igreja que atuavam na música também desapareceram. Não apareceu ninguém. No entanto, momentos antes de iniciar o culto festivo, que seria a noite, foi a noite do domingo, na igreja, essas pessoas apareceram, prontas para darem os seus shows. O casal que atuavam como pastores da igreja, reconhecendo a minha dedicação a Deus, pediu que eu preparasse uma música, um hino, para cantar no encerramento do evento. Havia um tecladista da igreja que a banda o encobriu com o som alto e ninguém notou o coitado. Não é? No dia anterior, no sábado. Mas eu ouvi, enxerguei aquele rapaz, humilde. O rapaz chegou cedo, ajustou ali as coisas, enfim. O chamei e passei o hino com ele. Eu sempre chego cedo nas celebrações, nos eventos que eu vou. E disse que apenas ele me acompanharia quando eu fosse tocar o violão e cantar a música que o pastor ia me chamar, no momento que os pastores me chamassem. Iniciou o culto, a banda fez o seu show, várias pessoas falaram, enfim, aquela bênção e tal. E aí, ao término, o casal de pastores citou o meu nome, agradeceu o apoio
que dei durante o dia, ter carregado o piano. A expressão carregar o piano é o quê? Você faz os trabalhos de bastidores. Eu lembro que tinha um caminhão, vamos dizer que era um caminhão Fenemê, mas era parecido, mas não era Fenemê. Acho que era uma outra marca, um caminhão bem antigo, enfim. Para vocês terem uma ideia, ele funcionava a gasolina, não era nem diesel, a gasolina, acho que um motor adaptado. E o pessoal tinha um galão de gasolina assim com a mangueira e colocava dentro da gabina do caminhão, não é? E aí ia olhando ali se a gasolina não acabava, não é? Então, para vocês terem uma ideia, e esse caminhão nós tivemos que inclusive empurrar para ele pegar no tranco, né? E quem estava lá para empurrar, não é? Tirar som, enfim, faz isso e aquilo, leva para lá e para cá. Então, além de tocar, eu ajudava nesses bastidores. É isso que se chama carregar o piano. E o pastor, todo alegre, né? Ali o casal, enfim, durante a tarde toda, juntamente conosco, observou tudo isso e viu esse apoio, não é? Que as pessoas da igreja, por exemplo, os músicos, poderiam, né, ter dividido a equipe. Olha, você vai atender lá à tarde, não compareceram, mas eu estava ali. Então ele agradeceu esse apoio no final do culto e me chamou para cantar uma música, dar uma palavra, enfim. Mas, enfim, eu sempre estou com violão, enfim. Não, vamos ouvir, não é? O irmão Donizete dar uma palavra, cantar uma música, enfim. Eu me apresentei, agradeci a oportunidade e disse que cantaria a música apenas com voz, violão e o teclado, conforme havíamos ensaiado à tarde. Senão, a banda chegaria, o chinelo nos instrumentos, ia cobrir toda a voz e virar aquela zoeira, não é, que eu acho horrível. Então, já deixei claro, vamos fazer voz, violão e apenas o teclado, né? Vai me acompanhar, porque nós ensaiamos a música à tarde. Restou ao guitarrista, que era o mais exibido da banda e era líder da banda, me oferecer então a sua palheta, que é vamos dizer, um equipamento que a gente utiliza para tocar ali na guitarra, usa no violão também. Então ele viu que eu não tinha, aí ele ofereceu a palheta dele. Eu disse para ele: eu toco usando apenas as mãos, eu não uso palheta. Aí ele agradecia, falei: muito obrigado. Aí ele olhou assim, né? Todos naquele momento, os músicos, como não ia tocar, pararam e tiveram que ficar assistindo, ver o que eu iria fazer. E aí eu tinha ensaiado uma música, essa música do ano de 1993, era uma música que estava assim, estava recente, apesar de ser uma música ali em torno de 7, 10 anos, para fazer uma conta redonda. Naquele tempo lançava-se músicas e até chegar, lançava, por exemplo, no eixo Rio-São Paulo, até chegar no Paraná, enfim, nas cidades maiores, no interior, demorava um tempo. Então era uma música relativamente nova, mas que todos conheciam, porque era bem conhecido. E como estava aquela febre de banda, enfim, o pessoal curtia várias bandas e conhecia essas músicas, não é? E aí, numa época que todo mundo era acostumado, né, principalmente na igreja, tocar aquele batidão é terrível, não é? Eu resolvi naquele instante fazer algo diferente. E aí eu cantei essa música. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará. Oh glória, aleluia.
Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Cristo manda a tempestade, vigiai e sempre orai, para o toque da trombeta escutar. Cristo manda a tempestade, vigiai e sempre orai, para o toque da trombeta escutar. Oh glória, aleluias, Maranata vem Jesus. Sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo sangue do Senhor. Já cantei no finalzinho do culto. Foi aquele silêncio na igreja, né? Igreja acostumada, enfim, aquela coisa, né? Então as pessoas pararam e ficaram olhando, não é? Porque todo mundo esperava que eu chegasse e fosse derreter, né, o violão. Como uma vez eu fui, me deram a oportunidade para cantar em Paranavaí, e aí o pessoal olhou assim, né? O pastor falou: nossa, eu achei que você ia fazer isso ou fazer aquilo. Não, não é assim. As pessoas precisam entender a mensagem, entender a letra, prestar atenção, ouvir o que a gente está falando, entender o que você está tocando, cada acorde. Então tudo ali dentro dos conformes, e não aquela bagunça, aquela zoeira, aquela coisa terrível. Então todo mundo parou e ficou olhando, não é? Entenderam a melodia, entenderam o batido. Era uma época que isso não era muito comum na igreja. Hoje até tem, mas na época não, principalmente no meu segmento, né, que é ali um segmento mais pentecostal. Então as pessoas pararam, ficaram olhando. Os músicos da banda arregalaram os olhos e ficaram assim olhando. Terminado o culto, eu me ajeitando, tirando ali, já desligando, né, os instrumentos para vir embora, pegar a estrada de volta para Paranavaí, que eu estava de carona, estava numa caravana. Eu morava na época em Paranavaí. Só se via músicos correndo atrás de mim, admirados, perguntando de onde que eu era. Aí se interessaram, queriam meu contato, diziam que a gente precisava fazer alguma coisa juntos. Aí a atitude daquelas pessoas, daqueles músicos, após o culto, para mim, deixou ainda mais evidente os seus pecados. O pecado da separação. Por que não dispensaram esse tratamento para minha pessoa antes? E às vezes nós fazemos exatamente isso. Nós julgamos, olhamos, escolhemos, determinamos isso ou aquilo às pessoas pelo preconceito, pela aparência. E a oração que eu quero fazer a Jesus nesse momento é para que a gente não tenha isso. Senhor Jesus, eu te louvo por não fazer distinção entre as pessoas e nos ensinar a amá-las, a agir sem preconceito. Esse teu magnífico amor nos acolheu. Tu me recebeste apesar da minha sujeira infernal, quando eu estava perdido, derrotado, atolado num charco de lodo. Tu me aceitaste
me resgataste, me limpaste, firmaste os meus passos e colocaste um canto de alegria na minha vida ao me transportar do charco de lodo, aquele lugar terrível, para as regiões celestiais, que possibilita que eu te louve, que eu celebre a ti como estou fazendo na manhã deste domingo. Senhor, que na minha vida e na vida das pessoas que te adoram prevaleçam os pressupostos descritos por João, lá no capítulo 7, versículo 24. Pois se conhecemos a ti, se o seu Espírito verdadeiramente habita em nossa vida, não há espaço para esse pecado que é julgar as pessoas segundo a aparência. Nos ilumine, nos ajuda, traga luz na nossa vida, a luz do Evangelho, para que acolhemos e tratemos as pessoas sem distinção, sem preconceito, segundo a sua reta justiça. É a minha oração, é o meu pedido na manhã desse domingo, uma manhã tão abençoada, uma manhã em que eu estou preparando para ir ao trabalho, mas eu não poderia, Senhor, deixar de ter essa oportunidade, de deixar esta celebração, deixar esses louvores, esta palavra, para abençoar a vida de cada pessoa que passar pelas nossas redes sociais.